放送に載ってない部分のことは言えないけど、言えることだけでもできる限り説明して謝れば、それが合図だった。お前見つけたら謝ればする。でも謝らない。この人は勘違い。カメラが黒川茜反応希望。Oshinoko é um anime que vem apresentando aí os desafios e o lado obscuro do mundo do entretenimento japonês. É claro que se trata de uma obra ficcional, mas com fatores bem factuais que de fato acontecem na realidade. Recentemente, o anime apresentou um arco que gira em torno de um reality show de namoro entre adolescentes. Nele, 6 adolescentes interagiam entre si até o final do programa, né? E uma das personagens, que é a Akane Kurokawa, ela acaba se destacando negativamente depois de um acontecimento no programa. Nesse vídeo eu falarei das consequências psicológicas do cancelamento e como o erro na frente das câmeras pode agravar e prejudicar a vida de alguém, trazer graves consequências. Vamos lá. Primeiramente eu gostaria de pontuar que esse vídeo ele trata de um tema sensível. Então, caso você não esteja se sentindo bem, com dificuldades para lidar com suas emoções, comportamentos, pensamentos intrusivos, as suas relações e coisas que tragam sofrimento, busque suporte e apoio profissional. Psicólogos e psiquiatras eles podem te ajudar a lidar com esse sofrimento e, através de um trabalho colaborativo, buscar soluções para o que tem te afligido. Você também pode procurar saber sobre a rede de saúde mental da sua cidade. Se há instituições como CAPS, UBSs com profissionais da saúde mental e até mesmo hospitais em situações de crise. Também você pode procurar profissionais online e também há instituições que você pode utilizar como apoio em momentos de crise, caso você esteja sofrendo, né, de forma intensa. Como o CVV, né? O CVV ele funciona através do telefone 188 e via chat, com profissionais treinados e que vão garantir o caráter anônimo da ligação. Então, dito isso, um segundo recado é que esse vídeo tem spoilers até o episódio 9 do anime, então fiquem avisados aqui, beleza? Akane Kurokawa é uma adolescente séria e tímida que trabalha como atriz principalmente em peças teatrais. Akane é descrita como uma jovem estrela em ascensão da renomada companhia de teatro Lalalai, conhecida por apresentar apenas atores talentosos. Akane é chamada de genial, com talento natural para interpretação, sendo capaz de estudar minuciosamente os papéis que são atribuídos a ela e desempenhá-los de maneira perfeita, captando de forma profunda a personalidade e os trejeitos daquele personagem. Atrás de todo esse reconhecimento, ela é alguém muito dedicada e esforçada ao que faz, ao teatro, estando sempre tomando notas sobre pontos de melhoria e dedicando seu tempo aos ensaios e treinos. A falta de destaque durante o programa fez com que a própria agência criticasse duramente a Akane, cobrando um melhor desempenho no programa. Essas duras críticas fez com que ela assumisse um papel de autorresponsabilização pelo fracasso, né, por não estar saindo bem ao programa. E as críticas diziam que outras pessoas queriam ter aquela oportunidade também, mas que ela foi a escolhida. Diante disso, a Akane ela queria se destacar de qualquer forma, e foi em busca de conselhos com a direção do programa. A partir desse ponto, ela passou a desempenhar um papel de antagonista entre um triângulo amoroso que tinha se desenvolvido entre outros participantes do reality show. Tal maneira de se destacar fez com que os telespectadores achassem que ela queria se promover a qualquer custo. E observando que ela estava falhando mais uma vez em se destacar, depois de ter adquirido toda essa autorresponsabilização, em desempenhar um papel conflitante de antagonista, ela em um momento de frustração e estresse, ela acaba acidentalmente agredindo outra participante do programa. E a partir desse momento, a Akane ela passa a ser vista como uma vilã da história, porque ela acaba agredindo a pessoa que tinha se tornado a xodozinho, né, a queridinha do programa, e também que os telespectadores imaginavam que ela estava fazendo tudo aquilo para se promover. Consequentemente, a edição do programa manipulou a cena ali, dando a entender que o ato de agressão dela foi intencional. Logo após a exibição do programa ter ido ao ar, ela passou a ser duramente criticada em suas redes sociais. Em outras palavras, cancelada. O cancelamento não é algo recente, que tenha surgido com o advento da internet. Já eram usadas diferentes formas de críticas para pessoas que se tornavam públicas. Entretanto, com as redes sociais, esse fenômeno acabou ganhando uma nova roupagem. E o cancelamento acontece quando determinada pessoa pública expressa ações e opiniões que podem ser erradas ou problemáticas, que ofendam alguém
ou que são divergentes às normas de determinadas comunidades. Esse grupo, ele se mobiliza para expor o ato inaceitável expressado por essa pessoa, lançando críticas e boicotes profissionais direcionados para a pessoa vinculada como alvo. E meu intuito aqui não é dizer se isso é algo certo ou errado. Com certeza é um fenômeno válido, todavia é totalmente errado utilizá-lo como uma forma de ofender ou acabar com a vida de uma pessoa. É errado utilizá-lo para destilar ódios e ofensas. O que acontece é que algumas pessoas podem se sentir no direito moral e ético de julgar alguém e a partir disso estabelecer uma sentença. Essas sentenças elas podem ser por vezes perpétuas, já que podem impedir que aquela pessoa tente se redimir de alguma forma. Isso se torna bastante problemático quando sai do campo das críticas e se tornam ofensas com o único objetivo de destruir completamente aquela pessoa. E é o que justamente acontece com a Akane durante o reality show. A personagem passa a ser duramente criticada e ofendida. Os usuários nas redes sociais deixam de apenas querer boicotá-la ou removê-la do programa, passam a ofendê-la duramente com diferentes julgamentos. Isso tudo se intensifica quando, em uma atitude ingênua de assumir seu erro e se desculpar, ela acaba dando mais combustível para que essas pessoas lhe ofendessem. Criam-se boatos onde os usuários não enxergam problema nenhum em propagar mentiras que confirmem e justifiquem aquelas ofensas dele, já que, como ela pediu desculpa, eles passaram a se sentir no direito de condená-la.茜の見た？なんかいつも仕事があるからとか芸能人ぶってさ、いちいちマウント取らねえと気が済まないのかよ。マジ性格悪い。今頃囲いの男どもに慰めてもらってんでしょ？ありそう。E a Akane, que já se sentia extremamente responsável pela situação, enxerga as ofensas chegando a outras pessoas, pessoas próximas a ela, como a sua mãe e as pessoas que trabalhavam com ela na agência. Tudo isso agrava ainda mais e faz ela entrar ainda mais em sofrimento. O fato é que esse fenômeno, o cancelamento, ele pode ser extremamente adoecedor e gerar graves impactos na saúde mental de alguém. Então vamos discutir alguns desses impactos que podem surgir que a gente consegue observar também acontecendo com a Akane no anime. O primeiro deles é o isolamento. O indivíduo passa a ser isolado de pessoas próximas, já que isso pode vinculá-las negativamente, enfrentando, além da rejeição do público, a sua exclusão do seu círculo de amizade. A pessoa se vê sozinha, isolada e ainda por cima taxada negativamente. A solidão é algo que impacta muito negativamente a saúde mental de alguém. Nós, seres humanos, temos como uma das nossas principais necessidades a interação social, a necessidade de vinculação e pertencimento. Precisamos nos sentir aceitos por grupos e pessoas, e o cancelamento pode provocar o isolamento de alguém, de um indivíduo, surgindo assim sentimentos de desamparo e fracasso nessa pessoa. E se você tem interesse em saber mais sobre essa necessidade de ser aceito e de pertencimento, eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu abordo aqui no canal sobre essa necessidade de pertencimento, sobre a conformidade social, beleza? As críticas e principalmente de forma mais intensa, as ofensas, elas podem provocar a redução aí da autoestima de alguém. A pessoa pode se sentir envergonhada, maldosa e até diminuída. E tudo isso vai agravar ainda mais esse sentimento de isolamento, porque a pessoa vai começar a evitar a ter esses contatos, por se sentir assim. Além disso, a pessoa ela pode experimentar ansiedade e medo em excesso também, né? Porque viver com essa incerteza de como vai ser o futuro e se as pessoas próximas elas vão ser envolvidas, isso vai ativar uma ansiedade exagerada. Essa situação ela pode levar a um esgotamento mental mesmo, já que toda energia ela vai ser gasta com pensamentos que envolvam essa situação, que no caso aqui é o cancelamento. Ela pode desenvolver um estado depressivo, já que o isolamento, a falta de apoio, o esgotamento, tudo isso pode colaborar para que essa pessoa comece a se sentir desvalorizada, triste, levando ao agravamento e também a sentimentos de desesperança. E todos esses aspectos eles podem ser nocivos para a saúde mental de alguém e levar a quadros mais severos, de adoecimento mental grave. Essas são apenas algumas das consequências que podem surgir aí com o cancelamento, mas há outras e, claro, vai variar com a subjetividade de cada um. E percebemos isso acontecendo com a Akane. Ela primeiro se isola dos amigos, lá no programa, depois isola do seu círculo social e até da sua família, já que a própria mãe não fazia ideia do que estava acontecendo com a Akane, por mais que ela percebesse certa tristeza no olhar da sua filha. A Akane ela vê sua autoestima sendo afetada com diversos xingamentos, além de pessoas que deixaram de apoiá-la e começaram a criticar o seu trabalho, fazendo com que todo aquele esforço que ela fazia para desempenhar um bom trabalho fosse totalmente invalidado.
Os comentários eles passaram a não se resumir apenas em ofensas. Haviam pessoas mandando ela acabar com a sua própria vida e desaparecer. Por fim, em um ato de desespero, a Kanye ela se entrega aos comentários e de fato ela tenta suicídio. Mas felizmente a personagem ela foi socorrida no último momento. 疲れた。何も考えたくない。Entretanto, mesmo com a gravidade da situação, depois de tudo isso ter acontecido, os haters eles continuaram as ofensas. Elas só diminuíram quando os outros participantes do reality show eles decidiram fazer um vídeo para mostrar de fato como era a relação dos adolescentes, né? A amizade que eles tinham construído durante o programa ali. E mostrar também que aquela cena ela tinha sido manipulada ali pela edição do programa. Aí sim, as críticas elas diminuíram, mas o fato, o simples fato, a gravidade do assunto não foi suficiente. E como estratégia para lidar com essas críticas, a Kanye ela foi aconselhada pelos seus amigos a tentar desempenhar um papel na frente das câmeras, para se esconder atrás de um personagem, reforçando a ideia de que é preciso mentir e vender uma imagem que não seja verdadeira, o que nos mostra essa relação nem um pouco saudável que o mercado do entretenimento acaba demandando dos artistas, né? É claro que o suicídio é um fenômeno complexo, ele é um objeto de estudos aí que já vem de milhares de anos. Que foi se transformando ao longo do tempo. Mas é algo que é extremamente conflitante para o nosso cérebro e para o nosso instinto de sobrevivência. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela declarou o suicídio como um problema de saúde pública. E atualmente é uma das principais causas de morte, ficando acima de doenças como o câncer de mama e a AIDS. Cerca de 700 mil mortes são vinculadas ao suicídio todos os anos. E também é responsável por uma a cada 100 mortes que acontecem em todo o mundo. São números alarmantes, é claro, que vêm sendo reduzidos em alguns países, como por exemplo o próprio Japão, e crescendo em outros, infelizmente, como aqui no Brasil. Os mecanismos de combate, as questões de qualidade de vida com certeza influenciam, mas há outros pontos tão importantes quanto. Mas eu não vou ter tempo suficiente para abordar aqui nesse vídeo. Não há uma relação de causa e efeito com os transtornos mentais. Nem toda tentativa de suicídio ela vai derivar de um transtorno mental, mas há uma relação e uma ligação bem estabelecida aí entre suicídio e transtornos mentais. E várias pesquisas comprovam essa relação. Há casos que acontecem em momentos de crise, desastres, conflitos, guerras, que acontecem de forma impulsiva diante da dificuldade em lidar com os fatores estressores daquele ambiente. Que é algo semelhante com o que acontece com a Kanye. A gente não tem nada, nem no anime, nem no mangá, que apresente ou que vincule a um quadro anterior já, a um histórico de adoecimento mental ou fatores de risco anteriores. O que a gente tem de fato é uma situação de crise, ocasionada aí pelo cancelamento que ela sofreu nas redes sociais e pela situação do programa, e consequentemente essa tentativa acontecendo por uma situação de crise, uma situação impossível. Isso é reforçado se a gente considerar a fase do desenvolvimento da Kanye. Ela é uma adolescente, passando por mudanças intensas, aí, além de algumas áreas do cérebro responsáveis pela tomada de decisão, pelo raciocínio, o autocontrole, elas ainda estão se desenvolvendo, o que confirma e justifica certa impulsividade em muitos adolescentes durante essa fase do desenvolvimento. É claro que a gente não pode simplificar algo tão complexo assim, como o suicídio, mas o caso da Kanye carece de maiores informações, de mais detalhes. O que a gente tem não é um histórico, é uma situação de crise que acontece, nada mais é revelado. E o suicídio é um ato que carrega grande subjetividade, sendo diferente em cada caso. Mas os fatores sociais eles podem nos ajudar a ter uma visão macrosistêmica do fenômeno. Emile Durkheim é considerado um dos pais aí da sociologia moderna e ele teve contribuições em diversas áreas, entre elas ao estudo do próprio suicídio. A concepção atual e moderna do que a gente tem sobre o suicídio partiu aí dos trabalhos do Emile Durkheim. Em seu trabalho sobre suicídio, ele trabalha com dois pontos fundamentais que levam ao adoecimento de uma sociedade ocidental. O primeiro desses fatores é a integração social, que diz respeito ao quão vinculado aquele indivíduo se sente naquela sociedade, se há laços, se ele se sente pertencido aos grupos.
E o segundo fator é o controle social, que diz respeito aí às regras, normas, estruturas que são determinadas em uma sociedade, a forma de funcionar dela mesmo, que vão reger como os indivíduos eles vão se comportar ali dentro daquela sociedade. E nesse trabalho, o Emile Durkheim ele diz que a interação entre essas duas variáveis vai resultar em diferentes condições para esse fenômeno, que é o suicídio. Há países que há uma alta integração social e um baixo controle. Da mesma forma que há países com baixo controle, baixa integração e assim por diante, variando conforme o contexto daquela sociedade. Mas essa interação entre essas duas variáveis vai resultar então em 4 formas diferentes de suicídio, que o Emile Durkheim estabelece como altruísta, egóico, anômico e fatalista. Entre eles, o altruísta ele acontece em sociedades com uma alta integração social, ou seja, há uma grande coesão grupal, uma ênfase do coletivo em detrimento à subjetividade, à individualidade de cada um. Vai ter sempre um senso de compromisso e dever, mesmo que isso signifique se sacrificar. Em sociedades assim, elas também podem ter um autocontrole social, normas e regras rígidas, historicamente estabelecidas, uma questão de tradição e tudo mais. E tudo isso pode gerar uma grande influência na forma de se comportar do indivíduo naquela sociedade que já tem uma integração social alta. E como eu já disse, Durkheim ele estrutura esse estudo analisando as sociedades ocidentais. Mas a gente pode pegar esse exemplo, utilizá-lo para explicar a forma de funcionamento de uma sociedade oriental, nesse caso da Akane. Se a gente pegar um recorte da situação da Akane e da sociedade japonesa, a gente pode utilizar esses argumentos que o Durkheim estruturou. O seppuku, por exemplo, ele não pode ser considerado integralmente como um suicídio altruísta, entretanto, ele tem ali, nas suas particularidades, uma prática realizada que afirmava a coragem, a honra e o compromisso do samurai com o senhor feudal e com toda a tradição e o código Bushido. O samurai, ele assumia seus erros diante da sua própria morte. O seppuku ele era uma forma de acabar com a desonra do erro que esse samurai ele tinha cometido e de se redimir. Aceitar esse fracasso com a sociedade e a vergonha com as memórias dos seus antepassados e dos familiares. Fazer isso mantinha a coesão grupal daquela sociedade, naquela época, já que o não cumprimento poderia influenciar no grau do controle social, entende? Então é um forte senso de dever. Então o samurai ele está disposto a se sacrificar em benefício do grupo. Eles faziam isso para assumir a responsabilidade e resguardar a honra do clã e do seu senhor. Então o seppuku era uma prática de suicídio assistido, onde o samurai ele fazia um corte da esquerda para a direita e posteriormente ele morria devido a esse corte, mas ele também recebia um golpe de misericórdia. Mas durante o processo ele tinha que se mostrar corajoso ali, sem sentir dor. E outro exemplo, a gente pode pegar os hikikomori também. É claro que a gente está falando aqui do estudo do Durkheim sobre suicídio, mas a integração social ela também equivale para outros fenômenos, já que um dos vários motivos aí que levam o hikikomori a se isolar é justamente a falta de pertencimento, o sentimento de fracasso em relação ao grupo, em relação à sociedade, de não ter conseguido ser bem sucedido, ele não gera resultados, ele não observa que a participação dele faz diferença na sociedade e que ele é um erro, ele prefere se isolar desse convívio. Então ele se isola da integração. E por sentir ter falhado com seus pais, com seus amigos, aos professores que deram aula, com os seus antepassados também, ou até com a tradição da família. E diante disso a gente volta ao panorama da situação da Akane. De uma forma mais ampla, a gente então pode caracterizar essa situação como uma tentativa de suicídio altruísta. Isso porque a gente observa a Akane sendo alvo de muitas ofensas e críticas de uma sociedade onde a integração social também se sobressai. A vontade da maioria vai se sobrepor ao desejo individual dela. Então ela cumpria ali uma obrigação com essa relação que ela tinha com a sociedade, imbuída de uma forte pressão social. A Akane ela se autorresponsabilizou pelo fracasso, por tudo que tinha acontecido de ruim, ela assumiu que a culpa era dela. E ela se sentiu fracassada, ela fracassou com a companhia de teatro, com a agência, com os seus amigos, com o público, com os seus familiares. E o caso da Akane, apesar de ser uma obra ficcional, nos mostra o quanto o cancelamento ele pode ser prejudicial
e levar graves consequências para a vida de uma pessoa, né? Consequências extremas, como foi o caso da Kanye, onde ela tentou suicídio. Mas isso também já aconteceu e ainda acontece na realidade, né? No nosso mundo real. Tem casos de streamers e influenciadores que não conseguiram lidar bem com as críticas, com as ofensas direcionadas a ele através de um cancelamento e acabaram tomando medidas drásticas também. Há casos de streamers e influenciadores que também cometeram suicídio devido às graves críticas, às ofensas e todas as consequências psicológicas que esse fenômeno acarreta, né, que eu já trouxe aqui mais cedo. Inclusive, o caso da Kanye, ele tem muita similaridade com o caso que aconteceu lá no Japão, um caso real. Então há uma discussão sobre isso, se foi ou não baseado nessa situação real. Então é preciso haver um espaço para discussão entre as pessoas que promovem esse tipo de fenômeno, as pessoas que passam por ele, né, para que estabeleça um diálogo, entenda a complexidade desse fenômeno, sobre as gravidades, as consequências, se elas são justas, se elas não são. Como eu disse, tem todas essas consequências psicológicas que o cancelamento vai promover. Então é preciso que a gente discuta para que ele não aconteça devido a mal-entendidos, a boatos ou até mesmo fake news. Porque a partir do momento que ele acontece, até a fake news for desmentida, né, até o boato ali, até que a verdade chegue à luz, pode gerar uma série de consequências graves na vida dessa pessoa, né? Foi o caso ali da Kanye. A gente teve um mal-entendido no programa, ela de fato acabou agredindo, mas não foi intencional, mas a edição do programa fez parecer que ela fez aquilo propositalmente, né? Então, até que os amigos, né, os outros participantes do programa, fizessem um vídeo mostrando como era de fato a relação deles ali, ela foi vítima disso tudo. Então demorou até que a verdade de fato chegasse ali. Então são consequências graves mesmo no funcionamento de alguém. E essas consequências psicológicas, elas podem se arrastar para a vida inteira. Por mais que o evento acabou ali, ele pode continuar através de um sintoma ou até mesmo desenvolver um transtorno devido a todo esse sofrimento acarretado por essa fase da vida. E a Kanye a gente não tem uma resposta ainda, né? Porque o anime foi bem recente, não foi tocado mais no assunto, mas que gerou consequências na forma dela funcionar, né? Ela aprendeu que ela precisa desempenhar um papel na frente das câmeras, que ela precisa escolher uma forma de funcionar para que ela proteja ela mesma, né, dessas críticas, desses julgamentos quando eles surgirem na internet, quando ela cometer um erro. Assim ela não vai sentir que aqueles erros foram para ela. Novamente eu pontuo que caso você esteja em sofrimento, busque suporte profissional especializado, tá? E também agradecer você que ficou até aqui e pedir sugestões. Você tem ideia de algum outro tema de vídeo que eu possa abordar aqui, sobre anime, sobre psicologia? Deixa aqui nos comentários que talvez eu possa fazer um vídeo sobre isso, beleza? Não esqueça de deixar o like, né, de se inscrever se gostou do conteúdo, porque talvez eu traga mais vídeos assim no futuro. E compartilhar com pessoas que também gostam desse tema, que gostam de Oshinoko, ou de anime de modo geral, né? Oshinoko é um anime muito interessante, o meu preferido dessa temporada e talvez do ano. Então, o que você acha? Oshinoko é um anime do ano? Comenta aí. Então, quem sabe, até uma próxima.